Se tem uma coisa que a ficção científica nos fala sobre as utopias, é que muitas delas são alcançadas ao custo de distopias escondidas. Um cenário que pode parecer perfeito para uns, mas que sempre tem por trás da perfeição um lado sombrio. Um sistema que não demora para mostrar suas garras sempre que alguém sai da linha. Utopias como essa já apareceram em diversas obras da ficção científica, e uma das suas mais interessantes representações está em um quadrinho. Em Segmentos, conhecemos uma sociedade galáctica pacífica, onde as pessoas vivem cercadas pelo que gostam e as guerras são nada mais do que um passado distante. Mas qual seria o custo de tudo isso? Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é Sora e hoje vamos falar sobre a Space Opera do francês Richard Malkat, com ilustrações do lendário Juan Jiménez, que pega influências em clássicos da ficção científica como Duna, Fundação e Minority Report para nos apresentar uma utopia única. Nesse vídeo eu vou comentar um pouco da sua história e criação de mundo, que é fantástica, mas sem entrar em spoilers, tá? E se vocês curtirem, eu tenho uma boa notícia. Ela está chegando ao Brasil este mês pela editora Comic Zone e vai ter o link aí na descrição para você adquirir ela em um preço especial de pré-venda. Portanto, roda a vinheta porque agora vamos conhecer a utopia do segmentismo. Em um futuro muito distante, onde a Terra já é parte de um passado esquecido da nossa história, somos apresentados a uma sociedade comandada pela UFGS, a União Galáctica das Funções Segmentadas. Nela, a humanidade vive dividida em setores de acordo com as suas inclinações pessoais. Tem, por exemplo, o setor do trabalho, da espiritualidade, da criatividade, do prazer e até da guerra, para aqueles que não conseguem viver longe da velha violência. Criado pelos 7 guias, seres imortais de origem misteriosa que regem essa sociedade galáctica, o segmentismo faz essa separação das pessoas com base nas suas afinidades, para assim criar uma sociedade onde não haveriam conflitos. Um cenário perfeito onde prevalece a ordem, já que todo mundo ali busca coisas parecidas. Mas então, como é definido quem vai para cada setor? A pessoa escolhe? Não. É aí que a coisa começa a mostrar o seu lado imperfeito. Quando uma criança completa 7 anos de idade, ela precisa fazer o teste de Armagedon, uma prova onde são determinadas as dominantes psicológicas de cada criança e é definido para qual setor ela vai ao completar 21 anos de idade. A partir desse momento, essa criança passa a ser preparada para o setor que ela foi designada. E bom, essa designação é definitiva e incontestável. Ir contra o que foi estipulado nesse sistema é considerado uma transgressão gravíssima e pode acabar em punições bem terríveis. Pois é, imagina alguém definir o rumo da sua vida com 7 anos de idade. Sendo sincera aqui, eu saí da faculdade sem saber exatamente o que eu queria da vida. Então, você imagina se alguém tivesse decidido isso pra mim quando eu era criança. Pois é, né? Bem terrível. Mas mesmo assim, esse Império Galáctico se manteve forte por muitos anos e vinha dando muito certo. Até que uma epidemia de esterilidade surge e coloca o destino da humanidade em risco. Os guias encarregam os seus melhores pesquisadores da busca por uma cura, mas parecia que o fim da humanidade seria uma coisa inevitável. E é no meio de todo esse caos ordenado que nós conhecemos a história de 2 personagens. O Lot Lundgren, um rapaz que perde o transporte para o seu planeta e acaba indo a julgamento por causa disso, e a Jezreel, uma mulher designada para Voluptude, que é a capital do prazer, que comete o terrível ato de querer escolher os seus próprios prazeres. Porque sim, as pessoas, depois que são segmentadas, são obrigadas a se submeter a tudo
que esse sistema acha que elas gostariam. Nesse julgamento, por ter supostamente ido contra as bases do segmentismo, o Langren é condenado ao processo conhecido como rebaixamento genético. Seria injetada nele uma substância que iria envelhecer ele pelo tempo da pena determinada pelo juiz. Porque sim, nesse futuro, ao invés de aprisionar os condenados e gastar com o sistema carcerário, a justiça só tira esses anos de vida da pessoa e pronto. Não tem risco de fuga nem nada. O problema é que se depois for determinado que a pessoa era inocente, já era. Ela já perdeu todo aquele tempo de vida. E é nessa situação nada favorável que os dois protagonistas se conhecem e se envolvem em uma fuga de proporções épicas, onde eles vão precisar visitar diferentes setores e conhecer muitos dos segredos por trás dessa sociedade galáctica, incluindo a origem dos guias e o segredo da sua vida eterna. Uma space opera na sua mais pura forma, com mundos exóticos, situações caóticas, toques de comédia e, como não poderia faltar, grandes combates no espaço. Diferente de outras HQs de ficção científica que eu já comentei aqui no canal, uma das primeiras coisas que se nota em Segmentos é a sua forte inspiração na ficção científica mais clássica. Um império galáctico em queda, a origem da humanidade esquecida e conceitos do seu mundo sendo apresentados através de trechos de um dicionário galáctico, assim como os trechos da Enciclopédia Galáctica de Fundação, são pontos que remetem diretamente à obra de Asimov. Já no segmentismo e nos seus métodos de controle social, nós temos também características de obras como 1984, Admirável Mundo Novo e Fahrenheit 451. Além, é claro, da questão dos avanços tecnológicos e dos dilemas éticos que são trazidos por esses avanços. Temas onde o quadrinho bebe diretamente do cyberpunk, em especial de Minority Report, tanto do conto do Philip K. Dick quanto do filme do Spielberg. Além de nos fazer refletir sobre a liberdade individual sendo colocada como moeda de troca, mostrando pessoas sendo perseguidas por um sistema aparentemente utópico, mas que claramente tem as suas falhas, assim como acontece com o John Anderton, que é o protagonista de Minority Report, esse futuro tem também tecnologias que remetem diretamente ao futuro de Minority Report, como por exemplo, implantes cibernéticos que são colocados em todos os estelares para facilitar a sua identificação pelos policiais, e também os Sleep Scans, robôs insetos que vão atrás dos fugitivos num momento que remete muito à cena das aranhas do filme do Spielberg. Uma coisa interessante é que o autor dessa HQ, o Richard Malka, ele é um advogado. Como advogado, ele atuou em alguns casos bem famosos ligados a quadrinhos na França, e por ter todo esse envolvimento com o meio, com o tempo ele começou também a escrever as suas próprias histórias. Histórias onde muitas vezes ele usa do seu background jurídico para fazer os seus comentários. E em Segmentos não é diferente. Um dos momentos mais importantes do quadrinho, inclusive, acontece em um tribunal que é muito curioso, porque é um tribunal onde as pessoas pagam para assistir os julgamentos e ficam ali torcendo pelas condenações como se fosse jogo de futebol. Uma coisa que, nós vimos aí acontecendo de forma bem parecida. A diferença é que as pessoas não pagavam para assistir. Outro ponto interessante é uma automatização da polícia, que tem como seus agentes androides paranoicos que muitas vezes aplicam punições injustas e nunca são questionados diante do júri. Uma trama que é muito forte não apenas nos seus comentários sobre os complicados dilemas da sociedade, em especial sobre o quanto nós estamos dispostos a abrir mão para ter paz e uma vida supostamente satisfatória, mas também no seu lado mais filosófico, nos apresentando uma sociedade que tira das pessoas não apenas a autonomia sobre o seu destino, a sua liberdade individual, mas também a sua capacidade de autopercepção. Porque o que é definido ali no teste do Armagedon é o que você é. Não importa o que você pensa, se depois você muda de ideia, muda a sua percepção sobre o mundo, ou se no dia aconteceu alguma coisa que afetou o seu humor e acabou afetando também o seu resultado na prova. Enfim, é um
um sistema opressor que compra a complacência das pessoas com a ideia de uma sociedade que vai satisfazer os seus anseios. E assim nós vemos a morte da humanidade, não apenas em um sentido de existência física, mas também numa supressão da sua essência. Segmentos apresenta um mundo de ficção científica que vai agradar não apenas aqueles que gostam de histórias mais filosóficas, mas também aqueles que apreciam o lado mais aventureiro do gênero. E tudo se torna ainda mais interessante graças à arte de Juan Jiménez, que torna esse mundo muito mais peculiar e criativo. Jiménez é apenas um dos maiores nomes da história dos quadrinhos. Quem conhece a arte dele de metabarões, escória e até de histórias fora da ficção científica, como por exemplo a Eu Dragão, que também foi lançada recentemente aqui no Brasil, sabe o quanto o trabalho dele é fantástico. E nesse, que é o último trabalho da sua carreira, ele nos trouxe um futuro que é tão criativo quanto o de Metabarões, mas que se volta mais para a construção de uma distopia cyberpunk, com uma arquitetura de formas intrincadas e cores mais destacadas, em especial nas artes que são ligadas a determinados segmentos, que têm associações a cores específicas. As artes dessa HQ transitam entre uma coisa meio surrealista, com muitas cores e atmosfera de sonho, para ambientes futuristas mais brutos e sujos, com aquelas tecnologias de aspecto antigo e cheias de pequenas pecinhas. Em alguns momentos a sua arte remete até mesmo ao futuro de Alien, com designs que emulam desde o interior das naves e às vezes até mesmo o estilo artístico de Giger. Sem contar que nesse quadrinho ele arrasa nas cenas de espaço, com naves de formatos e cores interessantíssimos que tornam esse mundo ainda mais único. Um verdadeiro deleite para quem gosta das artes sci-fi da era pulp. Segmentos é uma leitura recomendadíssima para quem gosta de quadrinhos e ficção científica, em especial para os apreciadores da boa e velha heavy metal. Ela foi publicada entre 2011 e 2014 pela editora francesa Glénat e depois em uma edição integral com os 3 volumes juntos. E é justamente essa edição integral que está chegando aqui no Brasil. A história completona com 160 páginas, uma edição de luxo em papel colchê de alta gramatura, capa dura com verniz localizado e a qualidade das publicações da Comic Zone que eu já conheço de lançamentos anteriores e recomendo muito. Para adquirir o quadrinho com desconto especial de pré-venda, é só acessar o link que vai estar aí na descrição e aproveita porque essa pré-venda só vai até o final de agosto. E se você está buscando por mais ficção científica e seus diferentes universos, é só continuar aqui no Central Pandora, onde toda semana você recebe entretenimento de todas as galáxias. Muito obrigada a todos vocês que assistiram e nos vemos por outros mundos.